queridos irmãos, estamos aqui dando continuidade ao projeto das pequenas lives nas comunidades dos Operários da Paz. Estamos aqui na comunidade Operários da Paz 11, Homeopatia e Espiritismo. E sejam todos muito bem-vindos e nós vamos fazer pequenas reflexões sobre o texto de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Doentes da Alma. Então nós vamos ler um trechinho aqui e vamos conversar um pouquinho. Existem doentes da alma quando existem enfermos do corpo. Quando encontrares companheiros envolvidos na sombra do materialismo destruidor, ao invés de invectivá-los, compadece-te. Cercados pela vida triunfante do sol aos vermes e do lado às estrelas, quantos se acham aparentemente desligados da ideia de Deus e trazem o coração em transitório desequilíbrio? Se te hostilizam, silencia. Se te provocam, abençoa. Não lhe atires fel ao vinagre em que se lhes represa a existência. Então, meus irmãos, né, essa frase final foi muito interessante, né? Não lhe atires fel ao vinagre em que eles já estão mergulhados à existência. Porque, na realidade, nós não sabemos o que esses nossos irmãos já passaram na vida, né? Diante de nossos irmãos que têm essa descrença, nós jamais devemos acusá-los, sejam eles quem forem, nós devemos sempre abençoá-los e aguardar, né? Porque a gente precisa ter esse entendimento, essa paciência, essa tolerância. Esses nossos irmãos, eles não são passíveis de condenação ou censura. São enfermos da alma, portadores de estranhas paranoias de que a misericórdia de Deus os retirará. Nós temos aquela necessidade de fraternidade, solidariedade, né? Nós podemos utilizar o recurso da oração e focar os nossos irmãos, irradiar energias positivas, enviar as melhores vibrações de paz. Então, nós devemos pensar, quando nós encontramos doentes da alma, pessoas muito pessimistas, nós devemos procurar ver as dificuldades, as lágrimas que ocasionaram isso, que os fizeram assim. Nós não sabemos o que cada irmão passa na vida. A gente não sabe como foram orientados, a rebeldia em que passaram, ou como foram tratados. Enfim, nós temos que, em todas as situações, abençoá-los. Nós temos algumas reflexões feitas aqui pelo nosso benfeitor espiritual Emmanuel, né? Que ele também nos esclarece assim, que de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, e que perderam o equilíbrio corporal. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas no que se refere à virtude. Raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, consciente de suas necessidades incontestes. Esse Emmanuel lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, há doenças seríssimas da alma, né? A falta de virtude, a maldade, né? Essa necessidade de reclamar e achar que tudo está ruim, não conseguir ver o lado bom da vida, não conseguir ver o lado alegre e até mesmo a felicidade parcial, né, que nós temos em nossa vida. Essas doenças da alma é que trazem as doenças para o corpo. Então vamos ver outra reflexão de Emmanuel no livro da Esperança, onde ele diz o seguinte: sim,
Somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Então, não há quem possa curar o doente que insiste, em não procurar o remédio, não procurar o tratamento, insistir nas mesmas vicissitudes, É aquela assim, eu sou assim, errado, nasci assim, você assim mesmo, não posso mudar. Não é isso. A gente veio de uma forma e o ideal é quando partirmos daqui, retornarmos para a nossa vida, verdadeira vida, estarmos totalmente modificados, irreconhecíveis. Essa é a evolução. Se nós temos um defeito moral, uma doença da alma, vicissitudes adversas, nós temos que ir burilando essas enfermidades da alma. Nós temos que ir moldando, retirando do nosso coração o orgulho, a vaidade, ódio, rancor, porque isso sim mexe com o nosso sistema imunológico, trazendo as doenças para o nosso corpo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 77, Allan Kardec ele nos fala o seguinte, que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade no mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, físico-moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades do corpo. Não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Se Deus não houvesse querido, que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem, em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo que nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo que nos revela outra força poderosa que é a mediunidade de cura e a influência da prece. Então também nós temos uma observação de Joana de Ângeles no livro Plenitude, onde ela fala o seguinte: a conduta moral e mental dos homens, quando cultivas as emoções de irritabilidade, ódio, ciúme, rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Quase sempre as terapias tradicionais removem os sintomas sem alcançarem as causas profundas da enfermidade. Então, é preciso haver uma modificação interior, da nossa conduta moral, dos nossos pensamentos, dos nossos interesses quanto à nossa permanência aqui na Terra, do lado em que a gente quer ficar, do lado positivo, alegre, feliz, mesmo passando por dificuldades, tendo aquela fé, aquela força, para passar resignadamente. É isso que nós precisamos despertar, que nós não estamos livres de passar dificuldades no planeta em que estamos,
mas nós temos meios, através de lições, orientações dos benfeitores, de como nos portar para nos darmos bem diante das dificuldades, para nós termos saúde. Então, assim, basta, não é uma coisa complicada, ler as leituras e exemplificá-la e seguir as orientações, né? Continuando com Joana, do livro A Plenitude, ela ainda nos diz o seguinte: a cura sempre provém da força da própria vida, quando canaliza corretamente. As tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças. Sofrimento que gera sofrimento. Por exemplo, eu só vejo filme, um exemplo, tá, gente? Eu só vejo filme de catástrofes, de, de terror, de tragédias, né? O que eu vejo, eu sinto e passo para o meu organismo aquele sentimento, aquela emoção que está sendo criada ao ver esse tipo de programa e filme. O que você está enviando para o seu corpo físico? Energias deletérias que ele vai absorver e vai identificar, né, criar uma energia com sintonia apropriada que vai atrapalhar o seu organismo e vai te causar doenças. Existem muitas palestras por aí informando o que a nossa mente cria nos nossos axônios, nos nossos neurotransmissores quando pensamos negativamente ou quando assistimos tragédias, filmes, etc., e não sabemos filtrar, né? Então, isso é muito importante, gente, observar isso. Os condicionamentos, as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias são responsáveis pelas tensões que levam à desarmonia. Evitando essas cargas, o sistema energético imunológico liberará as doenças, o indivíduo e a sua vida mudará, passando a melhorar o seu estado de saúde. As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de liberar-se desse tipo de sofrimento. É muito importante quando... Vamos fazer uma observação aqui. Quando nós vamos almoçar, ou jantar, ou um café da manhã, o que a gente quer comer no café da manhã? Coisas gostosas. O que a gente quer almoçar? Comida gostosa. A janta a gente quer coisa gostosa. Alguém vai pôr à mesa e botar um arroz estragado, um feijão azedo? E se colocar, alguém vai comer? Se alguém comer, o que vai acontecer? Vai passar mal, vai ficar doente. Esse alimento do corpo tem que ser saudável para você ter saúde corporal. E a alma? Qual é o alimento da alma? Quando você pôr a mesa para o alimento da sua alma, você vai querer pôr alimentos saudáveis. E o que são os alimentos saudáveis? Não são estragados que nos causam doença. Os alimentos saudáveis são boas notícias, bons filmes, bons livros. Isso é a comida gostosa que vai alimentar a nossa alma. Sentimentos bons, positividade. Se a gente tem alguma doença da família, enfrentá-la com fé e resignação, confiando em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tem a opção de escolher filmes, escolha filmes que te deixam feliz, né? Com astral elevado. Se você quer assistir um noticiário, procure assistir notícias positivas. Ah, mas só tem notícia ruim. Não veja. Se você quer se atualizar, escolha um momento, se prepare, assista, se atualize, faça sua oração depois e encerre, né? Tem coisas que nós não podemos fazer nada. Por exemplo, está acontecendo essa guerra, o que nós podemos fazer? Rezar, enviar as melhores vibrações de amor, de paz, de fortalecimento da fé dos nossos irmãos, mas nós não devemos nos envolver
para ficar caídos e doentes. Assim a gente não vai conseguir nem pensar positivo, nem vibrar positivo para enviar energias boas. Nós temos que estar bem, compreender o que se passa, né? E enviar as melhores vibrações, né? Para os governantes serem auxiliados pelos benfeitores espirituais e os nossos irmãos que estão lá em sofrimento terem forças e fé para ter as melhores orientações para resolverem, saírem desse problema, né? Então, nós não podemos ajudar se ficamos mal e doentes. Nós temos que estar saudáveis para poder ajudar. E ainda, segundo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele ainda nos diz o seguinte: quando o espírito que se prepara para reencarnar e já possui alguma maturidade espiritual e moral, capaz de resolver questões ao próprio destino, passa a escolher as provações que irá enfrentar. Convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lhe incorporam às preocupações. Vamos pensar nisso. Às vezes tem muita coisa, né, que as pessoas escolhem para passar porque querem melhorar e evoluir mais rápido. Para encerrar, vou contar uma historinha aqui que me contaram, né, que nas filas das reencarnações, quando nós estamos na erraticidade da verdadeira vida, a gente que tem uma visão mais ampla de toda a situação, a gente faz a fila da reencarnação e pede um monte de coisa, né? Ah, um problema aqui, uma doença aqui, sem braço, sem perna, bota isso, bota aquilo, bota cheio de coisas para vir. Não, eu vou dar conta, eu vou resolver tudo, porque eu sei, né, o que se passa, que lá é só uma escola, eu quero passar tudo que eu tenho que passar para quando chegar aqui ficar bem, né? Estar numa colônia espiritual melhor. Aí chega o mentor e diz assim, olha, essa lista que ele deu aí, tira 80%, deixa só 20%, que se conseguir cumprir os 20% disso, tudo que ele escolheu já vai ser muito bom. Aí a gente encarna com aqueles 20% e ainda reclama, ainda acha que não está bom. Então, nós temos que ter essa consciência aqui no planeta encarnados. Nós podemos ter essa consciência através das lições abençoadas que nos chegam e nos orientam, né? Então, se nós temos já algumas dificuldades a passar aqui na Terra, que sejamos resignados e confiamos em Deus, porque nada acontece na nossa vida nem no mundo que não esteja sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo e as divindades. É claro que se tem alguma coisa que os homens não conseguiram, né, superar, mesmo assim há o amparo da espiritualidade. Quando as pessoas falam do degredo, do saneamento do umbral, esses nossos irmãos vão com uma equipe espiritual maravilhosa para ajudar a seguir em frente, como aconteceu aqui no planeta Terra, né? Então nós temos que ter essa consciência que nunca estamos desamparados em situação nenhuma. O que nós devemos fazer é nos melhorar a cada dia que passa, identificando as nossas dificuldades, né? Nós temos que olhar para dentro da gente e não para os outros, criticar a conduta dos outros. Nós temos que analisar a nossa conduta e as nossas dificuldades e superá-las. E uma coisa é certo, pensamento positivo, virtudes desenvolvidas, caridade, amor ao próximo, alimento saudável para a nossa alma, isso tudo vai nos proporcionar saúde. Então, que tenhamos muita saúde. Deus nos abençoe. Muito obrigada, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade.